Esse material tem que ser encaminhado hoje para o ministro Barroso e ele, de ofício, tem que interromper aquele julgamento. Aquele julgamento está contaminado, as provas estão contaminadas. Qualquer estudante de direito sabe que tem que interromper aquele julgamento hoje. Chega, gente. Olha só, as provas estão aí. Eu sou militante de direitos humanos há mais de 35 anos. O que nós estamos vendo aqui é uma grande violação de direitos humanos. Pessoas foram acusadas, busca e apreensões foram feitas. A comprovação da caça. Pessoas foram presas com provas falsas, provas forjadas por um magistrado. Esse magistrado tinha que ser preso hoje. E o ministro Barroso, olha, vou dizer uma coisa, eu tenho diferenças com Barroso, mas ele é um jurista sério. Ele teria que interromper esse julgamento hoje. O Brasil precisa ver o que nós estamos vendo aqui. Barroso tem que ter acesso a esse material hoje e tem que tomar uma providência, e o Davi Alcolumbre também. Que raio de Senado nós somos, depois de tudo isso aqui, a gente não fizer nada ainda hoje. Está aqui a minha indignação. Senhor Eduardo, por favor, envie imediatamente aqui para a comissão esses documentos, para que a gente tome as providências, tanto no Supremo quanto aqui no Senado Federal. E não é só isso, né? Não é só isso, né? Eu vou enviar um link para os senhores baixar, porque é grande, entendeu? Tem acho que 200 e poucos megas, eu talvez não consiga enviar direto. Deixa eu colocar mais alguma coisa aqui para que os senhores vejam. É absurdo o que foi feito, tá? Deixa eu achar aqui se tem mais coisa. Prints. Então, se esse processo, ao qual, por infortúnio, né, por infelicidade do Alexandre de Moraes, chegou às minhas mãos, sem ele saber, por um ato de extrema confiança do Ayrton à minha pessoa, imagina os que não chegaram em minha mão de outros processos sigilosos, físicos, dentro do Supremo Tribunal Federal, no gabinete de Alexandre de Moraes. Você imagina quanta manipulação não existe. Não existe. É um fato gravíssimo. Estou fechando aqui só, pessoal. É um fato gravíssimo. Eu estou aqui, estou tentando... É que assim, é muita coisa e a internet não ajuda muito. Mas quer ver? Eu vou trazer mais uma coisa aqui para os senhores. Enquanto o senhor está procurando aí, é só para deixar pública aqui a indignação, que tem parlamentares falando fora do microfone, é o que a senadora Damares falou, o deputado Zucco está aqui dizendo também. Esse processo, esse julgamento, né, esse linchamento que está acontecendo hoje no Supremo, hoje está comprovado o modus operandi ilegal, fora da lei, marginal, que foi utilizado pelo Alexandre de Moraes para poder produzir, fabricar provas, requentar provas contra os seus alvos pré-determinados. O que é isso aí, senhor Eduardo? Senador, isso aqui é nada mais, nada menos que a minha conversa com o Ayrton. Lembra que eu comentei que um período atrás era deletado, porque ele pediu, quando eu descobri que tinha coisa errada, eu preservei? É que assim, a resolução não está boa, mas isso eu vou mandar para os senhores. Nada mais, esse arquivo nada mais, nada menos do que o mapa mental e a conversa na data que aqui está 28 de agosto. 28 de agosto, da conversa do Ayrton, onde ele me pede, onde eu encaminho para ele o mapa mental, juntamente com todo esse material, entendeu? A maioria das conversas foram feitas por telefone, mas o material está aqui. O senhor tem falado com a Comissão de Segurança Pública, com alguns membros da Comissão de Segurança Pública, através do seu advogado. Então, eu gostaria, assim, que de forma assim, muito imediata, mais rápido que imediatamente, nós podemos evitar a morte moral e, quem sabe, física de um cidadão e de centenas e dezenas de mães e pais nesse país e evitar o caos a que se avizinha a nação brasileira. Eu gostaria que o seu advogado, que tem feito contato com alguns membros aqui da comissão, que falam com o senhor, estávamos esperando, junto com você, pacientemente, que a emissora desse, essa emissora, depois de checar todos esses fatos, com peritos aí no exterior, de que eles são verdadeiros, com perícia particular e perícia dessa grande empresa de comunicação que está aqui no Brasil também, mas tem a sua base nos Estados Unidos. E Vossa Senhoria resolveu mostrar hoje, depois de muita luta interior e muito convencimento, porque o medo de não ter o alcance e que
nós também imaginávamos, mas graças a Deus você mostrou, e que ele chegasse. Nós temos o presidente da comissão, nós temos os advogados aqui e os nossos que temos falado com Vossa Senhoria, inclusive eu. Hoje, se nós formos esperar, presidente, para ter uma outra reunião e outra reunião, mais outra reunião, nós não podemos perder o time. Nós não podemos perder o time, nós podemos evitar a morte do cidadão que está sendo crucificado. Existe uma questão agora de ordem. Eu sugiro a Vossa Excelência, de forma emergencial, que a gente chame não só uma coletiva de imprensa, mas temos juristas capacitados para montar uma peça, entregar em mãos ao ministro André Mendonça, que hoje é um relator. Nós podemos hoje mostrar para o Brasil os crimes que estão sendo cometidos. Isto é gravíssimo, nós temos essa ferramenta, o ministro André Mendonça com certeza irá receber essa peça jurídica, porque essas comprovações hoje fazem com que esse julgamento pare. Esse julgamento não pode continuar. Nós temos que mostrar para o Brasil e para o mundo as provas materializadas do modus operandi de um gabinete paralelo. A vaza-toga é uma realidade e temos como comprovar. Por isso, senhor presidente, eu peço que seja marcada uma coletiva de imprensa e a entrega por esses senadores e deputados de oposição para o ministro André Mendonça. Precisamos mostrar o que está sendo colocado aqui. Era isso, senhor presidente. Como sugerido aqui pela senadora Damares, senador Magno Malta aqui também, eu quero pedir aqui a advocacia do Senado, que estiver nos ouvindo, para que venha imediatamente aqui até a comissão, para que possa ver em tempo real as denúncias que estão sendo feitas, que vão chegar para nós o mais rápido possível. Peço ao senhor Dr. Glafer que envie para cá o mais rápido possível, que seja por link. Enfim, a forma... Já subiu 62%. Aqui, pode ser pelo e-mail aqui que a comissão contactou o senhor. O senhor pode, em resposta a esse e-mail, mandar esse link. Nós podemos receber também, eu posso receber no meu telefone. Eu compartilho aqui para ficar pela via oficial. A gente vai caminhar aqui eu encaminho para todos os integrantes aqui dessa comissão e quem mais está presente, para que a gente tome as providências. Então, peço à advocacia do Senado, que estiver nos ouvindo aí, já que está sendo transmitido ao vivo pela TV Senado, que venha até aqui essa comissão para que a gente possa imediatamente saber como vamos formalizar esse encaminhamento, seja para o ministro André Mendonça, seja para o presidente do Supremo, ministro Barroso, para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Para todos. Para que seja aditada aqui os pedidos de impeachment, porque aqui é a comprovação de uma fraude processual cometida pelo ministro Alexandre de Moraes. Quantos dos senhores senadores os advogados estão nos gabinetes? Eu gostaria de convocar todos os advogados nossos, o meu, senador Flávio, de todos os senhores senadores, para que, nesse momento, se reunisse, ou na sala aqui da comissão, o meu gabinete está à disposição lá, porque tem uma sala grande, tem uma... Magno, como está sendo mostrado na Comissão de Segurança, a Advocacia Geral do Senado tem que descer para cá agora. Vai ter que ser uma ação da Comissão de Segurança. O auxílio da Advocacia do Senado. Agora, junto com os nossos assessores jurídicos. Está explicado por que os processos eram físicos e não processos digitais. Nós estamos num mundo digitalizado, no entanto, eles faziam tudo no papel justamente para manipular. É uma quadrilha que se apoderou da justiça brasileira para perseguir politicamente seus adversários. Isso é gravíssimo e nós precisamos de providência. Inclusive, não podemos deixar de notificar e enviar esse material para a Procuradoria-Geral da República. Mas o senhor Dr. Tagliaferro tem mais alguma consideração a fazer para eu passar a palavra para o próximo senador? Por favor, então, com a palavra o senador. Sim. Senhor Eduardo Tagliaferro. Sim, senador. Já foi encaminhado para o meu advogado, para o Eduardo Kuntz, ele está encaminhando aí. E eu não encaminhei só isso, eu estou com uma dificuldade de abrir aqui para mostrar no Zoom as conversas entre Lucas, que era o secretário executivo do vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, na época, e conversas do Gonet, aonde Gonet pede coisas para o ministro Alexandre de Moraes e peçam para que eu entregue e que eu encaminhe. Ou seja, a mesma situação que aconteceu na Lava Jato e a Lava Jato toda caiu. Então eu já encaminhei para o Kuntz para que ele encaminhasse ao senhor e o senhor pudesse colocar em tela se o senhor quiser, mas já está aí. O Kuntz já está encaminhando tudo para os senhores. Tá, a Secretaria da Mesa acabou de informar que já está vindo para cá um advogado geral aqui do Senado, para que a gente possa tomar aqui os... Alexandre de Moraes acabou de derrubar o canal no YouTube meu.
que estava retransmitindo toda essa audiência aqui no Senado, tá? Ele acabou de derrubar, neste momento, o pessoal que está trabalhando lá para retransmitir, levar essa informação para o povo. Moraes seguramente acabou de derrubar o canal no YouTube. Ele vai derrubar o de todo mundo, então. Como diria o Galvão Bueno, sentiu. Isso aí é a prova. Ele quer calar o senhor. E o senhor está fazendo um trabalho espetacular. O Brasil recomeça hoje através do seu testemunho e das provas que o senhor está demonstrando aqui. E isso mais, claro, que é uma perseguição. Ele acabou de derrubar o canal no YouTube, ao qual era exclusivamente para retransmitir essa audiência para todo o povo brasileiro. Ou seja, então, essas pressões, ameaças e tentativa de silenciamento partiram de Alexandre de Moraes. Exatamente. Ele me persegue, ele tenta me calar, mas ele não vai me calar. Nós falamos muitas vezes que caiu a República. Eduardo Talhaferro demonstrou que não existe mais república para cair. Na verdade, o que nós podemos fazer com essas informações é derrubar a ditadura. Precisa ficar claro. Quando ele mostra, e aí depois nas minhas perguntas vou ter oportunidade de fazer, que houve inclusive meios de comunicação envolvidos, possivelmente, para incriminar e prender pessoas inocentes. Quando ele demonstra que Alexandre de Moraes mandou forjar provas e inserir retroativamente e comprova com os originais, com aquilo que está mantido na sua integralidade, na sua integridade. Teremos, obviamente, de verificar todas as informações, mas estão aí nas mãos do senador Magno Malta, inclusive, cópias de conversa de WhatsApp, e nós fomos apresentados aos documentos salvos no computador. E quando... E talvez esse seja a cereja do bolo, creme de la creme, o pior de tudo. Quando o senhor Eduardo Talhaferro mostra uma conversa de WhatsApp com o Paulo Gonet, procurador-geral da República, no seu aplicativo pessoal, denunciando pessoas diretamente, se comprova que tudo isso é mais do que uma farsa. É uma forma de perseguir opositores e corroer a democracia. E no mesmo momento em que ele diz tudo isso e apresenta ao mundo, é retirado do ar o seu canal do YouTube, se comprova mais uma vez que Alexandre de Moraes não tem limites, não tem escrúpulos e vai atrás de qualquer um que o desafie. Por isso, concluo, senhor presidente. Saindo daqui, vou à reunião de líderes e peço escusa aos colegas por ter pedido esse minuto antes, que talvez não terei a oportunidade de fazer perguntas depois. Mas vou, junto com a liderança da oposição, exigir do deputado Hugo Mota que instale a CPI do abuso de autoridade, porque nós já estamos denunciando isso há anos, e que não permita que nada mais aconteça nessa Câmara dos Deputados, nem aqui no Senado da República, antes que votemos o impeachment de Alexandre de Moraes aqui e se instale a CPI do abuso de autoridade lá. Nesse momento, senhor Flávio Bolsonaro, o seu pai está sendo julgado num dos julgamentos mais abomináveis da história do país, de qualquer país democrático ocidental. E o que me chamou a atenção é que o seu pai está prestes a ser condenado, e nós sabemos disso, pela delação de um ex-assessor dele. Um ex-assessor dele que não apresentou nenhuma prova, que foi torturado e que teve a família dele ameaçada caso ele não cantasse ou não cantasse exatamente como Alexandre de Moraes queria. Curiosamente, nesse momento, nessa audiência, nós temos aqui também um ex-assessor. Um ex-assessor do Alexandre de Moraes. Aí eu pergunto, Eduardo, o senhor sofreu alguma ameaça para que, se você não falasse o que você está falando hoje, a sua família seria presa? O senhor sofreu alguma ameaça de prender o seu pai, sua avó, sua mãe, sua filha, se você não falasse o que você está falando aqui hoje? Ou o senhor sofreu ameaças o contrário? Que se falasse a verdade, sofreria as consequências. Então chama a atenção, senador Flávio Bolsonaro, que o seu pai pode ter a vida destruída na mão do Alexandre de Moraes por uma denúncia sem provas de um ex-assessor. E aqui nós temos um ex-assessor com toneladas de evidências sendo mostradas ao vivo para o Brasil inteiro ver, mas que a justiça ignora. E são denúncias graves, denúncias que apontam para a violação do Estado de Direito, né? O devido processo legal parece, diante das evidências que foram apresentadas aqui, ser peça de ficção para alguns magistrados. Mas a pergunta, eu não vou me alongar na fala,
porque já foi esgotadas aqui as perguntas e muitas evidências foram apresentadas. Mas eu queria fazer uma única pergunta ao Eduardo Tagliaferro. Diante das evidências, diante das provas, diante da convicção de que ilegalidades foram cometidas, crimes foram cometidos, eu pergunto a Vossa Senhoria, houve o encaminhamento dessas provas a alguma autoridade do Ministério Público, da Polícia Federal? Houve a formalização de denúncia em relação a isso ou apenas a divulgação de parte desse conteúdo que está em posse de Vossa Senhoria? Senador Marcos Rogério, infelizmente isso não pode ser feito justamente porque tanto a Polícia Federal quanto a Procuradoria-Geral da República estão contaminadas. A Diretoria de Inteligência Policial em Brasília, ela serve a Alexandre de Moraes. Ela é exclusivamente uma servidora de Alexandre de Moraes. E como fazendo uma denúncia na Procuradoria-Geral da República, vendo que, inclusive a minha denúncia é totalmente fundamentada em algo inacreditável, inexistente. Então a gente não tem como fazer justamente por conta desses dois órgãos não serem mais, dentro do nosso país, órgãos sérios. Eu estou perguntando isso, senhor presidente, porque muitos recortes estão sendo divulgados pela imprensa brasileira e até por canais internacionais, mas seria importante, mesmo que não haja nenhuma providência tomada por aquele que é o titular da ação penal, mas é importante que se formalize essa denúncia. Vossa Excelência está, como presidente de uma comissão, recolhendo esse material, vai se reunir com a Advocacia do Senado Federal para verificar quais são os canais próprios legais para encaminhar esse acervo probatório, mas eu estou fazendo esse questionamento porque, embora com as afirmações feitas de parcialidade ou de uma espécie de associação, né, nesse método, né, de investigação, hoje nós estamos diante de uma situação onde o Ministério Público Federal está apequenado, porque o papel de investigador, o papel de acusador, né, o papel de julgador, de executor de pena, está concentrado numa única figura, numa única pessoa, né, em afronta ao chamado devido processo legal. Mas, dentro da separação dos papéis, né, é papel do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, investigar esse tipo de denúncia. Eu entendo que seria importante, mesmo com as considerações feitas por Vossa Senhoria, que esse conteúdo fosse encaminhado à Procuradoria-Geral da República, porque em algum momento alguém vai responder pelo que fez e pelo que não fez. Agora, se esse material não chega lá, ninguém pode ser acusado de prevaricação ou de qualquer outra coisa. Só vamos ver agora a melhor forma de formalizar isso, porque isso vai ser protocolado a princípio, né, se for essa orientação jurídica aqui, inclusive pedir a suspensão do julgamento que está acontecendo no STF neste momento, porque em se comprovando tudo isso aqui, para mim está muito claro, não tem o que fazer.